Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise aí sobre o JF015, também conhecido como RF0F11 ou CVT-7. Ele é um câmbio CVT fabricado pela Jatco, uma multinacional japonesa especialista na fabricação de câmbios. Aqui no Brasil é bem comum encontrar os produtos delas nas linhas da Renault, Nissan, Mitsubishi e algumas outras marcas também. Só para exemplificar um pouco dos sintomas, né, que o carro tinha, durante a rodagem a gente conseguia escutar alguns barulhos, né, de peças soltas, né, como se tivesse um chocalho dentro do carro, dentro do câmbio ali. Isso já era um sintoma de que alguma peça metálica ali já tinha soltado detritos, né, e estava passeando ali pelos outros sistemas ali dentro do câmbio, né. Em algumas situações você percebia que a rotação do motor oscilava bastante para o carro conseguir rodar, ou seja, o carro estava praticamente na mesma velocidade e a rotação do motor oscilando. Não é um comportamento normal de um carro que tem um câmbio CVT, né? Porque o CVT varia e a rotação do motor tende a ficar mais estabilizada, né? Ele consegue fazer o carro trabalhar mais próximo da curva perfeita de torque para a demanda. Então, se o carro começa a ter uma variação ali na rotação, é um defeito, é algo que não é normal. Ele está tentando compensar, né, alguma coisa ali que não tá funcionando muito bem dentro do sistema ali do câmbio. E, por fim, né, o sintoma mais visível, mais perceptível, eram trancos ocasionais. Então, quando você ia sair de uma lombada, quando você ia fazer alguma reduzida numa velocidade um pouco mais baixa ali, você sentia o carro dar trancos. E trancos em câmbio CVT é algo que realmente não é comum. Então, esses foram os sintomas, né, que o carro apresentava e a gente realmente precisou fazer a desmontagem desse câmbio para averiguar o que estava causando esses sintomas e o que precisaria ser feito para corrigir esses defeitos. Então, galera, vou mostrar para vocês aqui uma das primeiras coisas que a gente começou a mexer e viu que algo grande tinha acabado de acontecer com o câmbio, né? Além dos sintomas, né? Foi que quando a gente começou a fazer o desmonte dos sensores, né? Porque eles são peças mais delicadas, a gente prefere assim que desce o câmbio já desmontar eles para a gente conseguir mexer melhor na bancada, né? Foi que o sensor de velocidade do diferencial tinha marcas, né? Como essa aqui que você está vendo, ó, de materiais que se soltaram do câmbio, né? Materiais metálicos que se desprenderam do câmbio e acabaram machucando aqui o sensor. Ele tava, como ele funciona com princípio magnético, né? Essa sujeira estava até grudada nele. O aspecto do sensor era para ser algo parecido com isso aqui, tá vendo? Esse aqui é um pouco diferente porque é um sensor de velocidade de primária ou secundária, né? Mas que está quebrado é o encaixezinho do chicote, né? Precisava ser igual esse aqui, né? Mas é só para mostrar para vocês como que deveria estar, né, esse aspecto. Então aqui a gente já pegou indícios de que algo grave tinha acontecido com o câmbio. Logo depois que a gente começou a colocar o câmbio na bancada, a gente também fez o desmonte da tampa de cárter e aqui a gente pôde ter uma dimensão até um pouco maior. Se vocês repararem aqui, isso aqui são ímãs, né, que ficam no cárter do câmbio, né? Esse aqui é um cárter que estava lá no câmbio, né? E tem muito material metálico grudado nesses ímãs, né? Também, isso aqui foi material que foi se desprendendo das peças que quebraram internas do câmbio, né? E foram acabando caindo aqui. Entendeu? Quando você desmonta um câmbio que não está com defeito, normal ter algum material acumulado metálico aqui, mas não grandes assim, ó, como a gente está vendo aqui. Isso já não é normal, tá? Ó, a gente vê aqui, são pedaços bem grandes, né? E aqui
mais um indício de que tinha quebrado bastante coisa dentro do câmbio. Fazendo uma análise aqui do sistema de diferencial do câmbio, a gente pode ver que a engrenagem maior, né, responsável por ligar os próprios semi-eixos, ela até que não sofreu grandes danos, né? A gente pode ver que tem algumas pequenas marquinhas, né? Mas o quesito geral até que ela não tá ruim. Precisaria só fazer uma substituição desses rolamentos porque eles tiveram contatos com limalha. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Então isso, ó, tá vendo aqui, ó, dá para ver um pouquinho. Então isso com certeza diminuiria a vida útil deles aí num possível uso. Então precisaria fazer a substituição tanto desse rolamento quanto deste aqui do outro lado também, para poder reutilizar essa peça aqui, né? Já o eixo mesmo do diferencial, esse precisaria ser substituído. Olha aqui, tá vendo? Ele abriu aqui, ó, isso aqui é um rolamento exatamente como esse aqui desse lado. Só que aqui as esferas, os roletes, né, simplesmente foram embora. Foram parar no copinho do desespero, né? Aqui é o que a gente conseguiu coletar um pouquinho do que quebrou, né, só para apresentar. Então, isso aqui precisaria realmente fazer uma substituição, né? Os anéis também a gente consegue ver aqui, ó, os anéis de vedação eles estão bem já frágeis, né? Então isso aqui seria uma substituição dessa peça aqui e dos anéis de vedação. É interessante também que nesse câmbio aqui a trava park fica presa nesse mesmo eixo aqui. Esses dentes, essa engrenagem de dentes quadrados aqui, é o responsável pela trava park. O que é a trava park? Quando você põe o carro no P e ele para, mesmo se você não puxar o freio de mão, tá? Todos os câmbios automáticos funcionam praticamente desse jeito, né? Alguns mudam onde é a trava park e tal, mas nesse caso aqui desse carro, o câmbio JF015, né? Ele fica aqui nesse peão do diferencial, tá? Lembrando, não é legal ficar parando o carro no P sem puxar o freio de mão. Puxa o freio de mão em N, muda o carro pro P e aí sim desliga. Esse aqui é o melhor cenário. Apesar dela ser muito resistente, ela não é bom ficar confiando somente nessa engrenagem. Ela não vai quebrar e soltar o carro. Mas caso houver alguma colisão, alguma batida, algum mecanismo falhar, né, o que é muito raro, infelizmente pode ter danos catastróficos aí no câmbio, né? Eu já vi casos até de quebrar a carcaça do câmbio, né? Então, o melhor é sempre puxar parar o carro no freio de mão. Puxa o freio de mão no N, com o carro ligado, põe no P e aí sim desliga o carro. Beleza, galera? Esse aqui é o conversor de torque. Esse cara é responsável por converter a rotação, transferir a rotação que vem do motor para o câmbio. Então, se ele não estiver funcionando bem, o câmbio não recebe rotação suficiente e aí, obviamente, não vai funcionar corretamente, né? Não existe nenhuma ligação mecânica, né, do motor com o câmbio para transferir rotação. É tudo feito através do óleo. Então, o óleo entra, né, o óleo do próprio câmbio entra nessa peça aqui, né? Vocês podem ver que tem algumas marquinhas aqui, ó. Elas estão todas no mesmo sentido nesse lado aqui e no lado externo elas estão todas no outro sentido. O que é isso aqui? Aqui dentro tem umas hélices, né? Uma contra a outra, né? Aqui dentro num sentido e aqui fora em outro sentido. Justamente para fazer o quê? O óleo entra, ele é acelerado por uma das hélices e ele bate nas outras hélices, fazendo a transição da rotação. Ou seja, quanto mais rápido o óleo estiver circulando aqui, mais ele vai acelerar a outra hélice e assim vai acontecer. Então é num sistema de turbina, né? E ela basicamente funciona como uma turbina, né? Uma hélice de usina hidrelétrica, né? E aí é assim que é transferida a rotação, tá? Se tiver algum problema nesse processo aqui, o que acontece? Seu carro ele fica fraco de saída, né? Pode ser que uma desses sistemas onde está presa essa hélice pode se soltar,
a embreagem, tem uma embreagem aqui dentro que acopla e desacopla a comando do próprio câmbio, ele pode estar tendo um deslizamento, ou pode tendo, por causa da ineficiência do óleo, pode não estar funcionando direito, e aí você começa a ter problemas, né, no funcionamento dessa peça aqui. O legal desse câmbio aqui é que dá pra gente fazer um teste. Vou mostrar para vocês aqui como que a gente testa a aplicação da embreagem desse TCC. Bem, aqui nós vamos executar o teste, né? Ele precisa estar montado com o eixo, tudo bonitinho, e com suporte também que acaba prendendo o eixo e o conversor no câmbio, tá? Esses furos maiores aqui, eles são responsáveis por fazer essa fixação. Esses menores, eles são responsáveis por acionar ou desacionar o TCC, que é a embreagem que fica dentro do conversor de torque. Aqui vou mostrar para vocês um teste simples que dá para fazer de aplicação, né? Vou adicionar a ar aqui e vamos ver se a embreagem que está lá dentro aplica bem ou não, né? Eu vou ter que cortar esse vídeo. Aqui, ó, quando a gente aplica, óbvio que isso aqui funciona com óleo, então o ar ele vai ter uma tendência de vazar um pouquinho. Mas esse teste aqui é importante para saber se a aplicação dessa embreagem está boa, ou seja, se o tempo de reação dela está funcionando bem. Por quê? Porque se o tempo de reação estiver bom, com óleo ele provavelmente vai funcionar perfeitamente, né? Sem vazar nada, tudo bonitinho. Então, quando a gente aplica o ar aqui, o que a gente precisa ouvir? Precisa ouvir o barulho da aplicação. Então aqui, ó, não sei se vai dar para ouvir no vídeo, mas eu vou fazer o teste aqui. Ó, tá vendo que tem um barulho de algo batendo? Então, isso mostra que a aplicação do TCC tá boa. É óbvio que um conversor de torque, sempre que ele é retirado do carro para fazer uma reforma de câmbio ou alguma coisa do gênero, é importante abrir ele para fazer a revisão, porque não adianta nada você trocar tudo que está danificado dentro do câmbio e não revisar o conversor de torque e depois ter problemas relacionados a isso aí, né? Então, sempre tem que levar numa empresa especializada em conversor de torque para fazer a abertura. Vocês podem ver que é uma peça selada, né? Soldada. Fazer a abertura disso aqui, a manutenção e aí sim remontar no carro. Outro lugar que ficou muito visível para a gente ver os danos causados pelas limalhas, né? Os materiais particulados metálicos que acabaram percorrendo aí o câmbio, é aqui nos apoios da carcaça. A gente pode ver que tem bastante marcas, né? Não só aonde vai o conjunto, né? Aqui vai o conjunto de marchas, a alta, a baixa e a ré. Mas ele também percorreu lugares onde estava o diferencial, né? Então, por isso que tá essas marcas aqui. Então, realmente foram bastante danos aí que esse material acabou causando ao decorrer do câmbio. Esse aqui é conhecido como conjunto de alta. Esse câmbio CVT, diferente de alguns outros, ele tem duas marchas convencionais para frente, ou seja, além da variação das polias, ele também utiliza um conjunto de marchas, duas à frente e uma para trás, que seria a ré, né? Esse aqui é conhecido como conjunto de alta. A gente pode ver que é bem claro os danos que aconteceram, né? Dos pedaços de câmbio que foram quebrando e se espalhando pelos outros componentes do câmbio. A gente pode ver aqui até sinais de impacto, né? E mudanças de cor, que demonstra que aconteceu um superaquecimento. Neste segundo anel aqui já é um anel de embreagem, né? A gente vê que ele deformou bastante, né? Ele está, de certa forma, aí, cônico, né? E pedaços de limalha metálica acabaram também entrando em contato com ele. Conforme a gente vai olhando os outros anéis, a gente vai vendo menos, entretanto, acabou acontecendo. As embreagens a gente até vê que não estavam tão ruins, mas também sofreram marcas de pedaços metálicos, né? A gente pode ver que tem alguns riscos nelas, né?
esse aqui é o componente onde essas embreagens vão internamente, né? Elas vão aqui dentro, né? E esse aqui é o pistão responsável por engatar a embreagem o conjunto de embreagem de alto, né? A gente percebe que ele também sofreu bastante danos. A gente pode ver aqui, ó, em volta dos anéis, tá bem machucado, e na parte interna também aconteceu. Então, realmente houve bastante danos aí desses detritos metálicos que foram estragando e percorrendo aí pelo câmbio. Mas acho que um dos lugares que mais fica visível os danos é aqui no conjunto Ravenot. Ele é conhecido dessa forma porque é um conjunto de engrenagens, né, que é usado para transferir rotação. Aqui a gente pode ver diversos dentes, ó, quebrados. No momento que eu giro isso aqui, o correto é girar todas as engrenagens. Pode ver que só gira algumas, né? E o próprio eixo da Ravenot tá completamente quebrado, né? Isso aqui era para ser uma ligação sem essa folga toda. E aqui a gente pode ver que tem uma folga bem grande. Então, também sinais de superaquecimento. A gente pode ver que tem um pequeno azolamento aqui, né? Então, realmente houveram bastante danos aqui nesse conjunto de embreagem de alto. E para fechar a cereja do bolo, a gente tem conhecido isso aqui como engrenagem interna, né? Ela também vai aqui dentro dessa solar junto com as embreagens, né? E ela realmente, devido aos trancos, ela acabou realmente partindo, né? Ela acabou quebrando. Então, esse aqui foi o momento que aconteceu uma falha catastrófica. Realmente o câmbio parou de funcionar e o carro não conseguia se locomover, né? Essa engrenagem, como vocês podem ver, ela é de um metal bem endurecido, ela é bem resistente, mas, né, o dano foi tanto, né, que acabou fazendo ela quebrar. Então, galera, aqui chegamos no vilão do câmbio aí. Aqui, como vocês podem ver, é o conjunto polia CVT, ou seja, é aqui que é feito a conversão, né, de relação de rotação do que o câmbio recebe do motor para o que ele vai enviar para as rodas. Essa aqui é a polia primária, que é a polia que recebe, né, a rotação que vem do motor. E essa aqui é a polia secundária, é a que manda para as rodas, né? E juntando as duas polias tem essa correia, né, que faz a ligação entre a polia primária e a polia secundária. Conforme elas vão abrindo ou fechando, né, a relação do câmbio vai alterando, né? O teste correto desse conjunto aqui precisa ser feito com óleo especificado, né, e na pressão de trabalho do câmbio, que é algo em torno aí de 700 a 800 PSI. É realmente muito alto. Entretanto, o defeito aqui está tão grande que a gente, mesmo com uma pressão bem abaixo e com ar, a gente consegue perceber a falha no conjunto. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, um teste simples. Esses dois orifícios aqui, eles são responsáveis por fazer a ligação hidráulica do conjunto secundário e do conjunto primário. Esse do conjunto secundário e esse furo aqui do conjunto primário. Vou mostrar para vocês aqui, a hora que a gente aplica a pressão no conjunto secundário, qual que é o comportamento. Ó, você percebe que vaza um pouco, mas na hora que você tira, tem uma certa estanqueidade. Tá vendo? Quando a gente vai para o conjunto primário, o comportamento já não é esse. Ó, e ele simplesmente nem atua direito e também não acumula. Tá vendo? Ó? Já é diferente do que está acontecendo no conjunto secundário. Você põe pressão e solta. Você percebe que o conjunto está funcionando bem com a parte hidráulica. Então,
A falha do câmbio os trancos do câmbio estavam acontecendo por causa desse cara aqui. Ele não conseguia manter a variação da polia no local correto e assim acontecia um pequeno deslizamento. No momento que o câmbio conseguia aumentar o atrito e acontecia a transferência correta, ele sobrecarregava as embreagens, né, de alta e de baixa, dando um tranco durante o funcionamento. Então, uma falha no conjunto CVT acabou causando um dano catastrófico no conjunto de embreagens de marcha do câmbio. Então, foi isso aqui que realmente danificou completamente aí os outros sistemas do câmbio. Bem, galera, então, como vocês puderam ver, os danos foram extensivos ali por diversas partes do câmbio, o que praticamente condenou, né, qualquer tipo de intervenção para correção desse câmbio. Então, o correto é fazer a substituição completa do câmbio, né, porque estragou carcaça, estragou conjunto Renault, diversas peças ali, que o valor para consertar isso aí aproxima muito de um valor de um câmbio ali seminovo, um câmbio até mesmo novo. Se você, dependendo do lugar onde você encontrar, da região que você está, esses preços costumam variar um pouco ali de concessionária para concessionária, né? Então, o melhor caminho a seguir nesse caso é fazer a substituição completa, tá? A gente queria até deixar um alerta, porque o cliente realmente mantenia muito bem esse câmbio, ele chegou através da gente já com um problema, a gente não fazia manutenção anterior no veículo dele, mas tudo que a gente pôde perceber é que o óleo foi trocado no período correto, os outros sistemas do carro estavam bem mantenidos, as embreagens estavam em bom estado, então assim, não tinha indícios, né, de um mau uso do veículo e nem de um abuso ou coisa do gênero. Então realmente foi algo que acabou aparecendo como defeito do câmbio, e qualquer máquina pode dar defeito, é algo normal. Mas essas chances aumentam, né, se você não faz a manutenção correta. Então, mesmo fazendo a manutenção correta, esse tipo de defeito pode acontecer, você pode precisar acabar tendo que fazer uma troca completa de um câmbio de um carro. Imagina se você não faz, suas chances aumentam muito. Então, fica aí nossa recomendação para fazer sempre as trocas no período correto, os veículos que têm trocador de calor, fazer a troca do fluido de arrefecimento, fazer a substituição do trocador de calor caso ele tenha algum problema ali de rompimento, porque o pós é bem mais caro e bem mais difícil de fazer. Então, a gente recomenda sempre estar atento aí às manutenções. Tem dúvida, tem alguma observação que você não sabe se é um defeito ou não, se é uma característica ou não do seu câmbio, pesquisa, entre em contato com a gente vai poder te auxiliar, tá? Dar um atendimento e, quem sabe, poder ajudar você a não passar por algo parecido, né? Porque fazer uma substituição completa de um câmbio é sempre um processo mais complicado, né? Principalmente se você não está preparado para isso, que na maioria das vezes a gente realmente não está preparado para isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, é só fazer nos comentários aí embaixo, tá? E valeu por assistir e até o próximo.